Olá, gente. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista e eu te convido a ficar aí para assistir. Nós vamos conversar hoje sobre o autismo em mulheres, a dificuldade de ser mulher e autista. Já pensou nisso? Nesse mundo tão machista e em que ainda se acredita que o autismo é uma condição apenas dos meninos? Falar que uma mulher é autista é brigar com um paradigma que foi criado, que está enraizado na sociedade. Então fica aí e vamos conversar. A gente criou essa ideia, essa identidade do Meu Mundo Autista. Eu sou Alexandre Soledade e este é o canal Meu Mundo Autista. Essa identidade visual, essa identidade de fala, eu fico muito feliz que tem gente que está copiando e é bacana, gente. Sabe por quê? Porque quando você olha o que as pessoas estão falando e fazendo, elas começaram a perceber que é preciso dar mais protagonismo à pessoa autista. Por exemplo, agora no mês de abril, a gente recebeu muito convite de vem dar curso, vem dar palestra, vem fazer uma live. A gente falou não. Mas por quê? Porque a gente quer que seja dado o devido protagonismo à pessoa autista. Então convide os autistas. E aí rompa essa barreira de convidar também aqueles que são nível 3. Porque às vezes é sempre os mesmos. Eu não sou contra não, eu adoro aqueles mesmos de sempre. Mas que tal você convidar outras pessoas para poder falar do autismo dele? Porque uma coisa que a Bruni Bonazzi, eu gosto muito dessa psicóloga que também é autista, que está terminando o doutorado. Eu gosto muito quando ela fala autismos. Então vamos, já que tem autismo, não é um só, são vários, vamos dar oportunidade para que outros falem. E eu já estou gravando dia 23, tá, gente? Hoje é dia 23 e amanhã 24 é aniversário da minha filha. Então, minha filha, olha, pai te ama muito e vamos para frente. A gente acredita em que daqui para o mundo para frente, o mundo vai ser melhor para te aceitar a sua situação, condição. Porque esse mundo realmente, gente, é difícil. E eu, como pai, eu fico muito preocupado. Mas aqui vamos aproveitar alguns textos. Inclusive, eu quero usar bastante esse aqui, ó. Ô, Michele Malab, poxa vida, eu faço mó mexão seu, né? E você é tão difícil pra gente conversar. Eu sei que você quer gravar um vídeo, não quer gravar áudio, tá? Mas, teu livro é fantástico. Então, gente, vamos lá por partes. Eu gosto de ler a Michele. Então, Michele, obrigado, tá? Michele Malab é psicóloga, tem um filho também enquadrado. Ela é autista, o filho é autista. Então, é bacana quando a gente pega um texto de alguém que é nesse sentido. Ela diz assim, nesse livro, a menina Asp, ela sofria e, sem sombra de dúvidas, seu maior sofrimento era ter a constatação de que não conseguiria corresponder à expectativa dos outros. A Michelle fala dela, mas em nenhum momento no livro ela diz que é ela, mas é ela, tá? Então, para que fica a dica para quem vai ler o livro, tá? É disponível na internet. A Michelle está falando de um problema sério, que é o masking, que é o mascaramento. Uma coisa que tem iludido muitos profissionais, inclusive profissionais gabaritados e com muita experiência, quanto ao autismo feminino. A gente ainda carrega aquela mácula, que a mácula ou acredita, aquela crença é tão enraizada que existe, para cada 4 homens aparece uma menina. Mas o problema, gente, já perceberam que nós temos muitas mulheres? Só no Brasil, a nossa população é mais de 50% é mulher. Então, quer dizer, será que não tem mulheres que não estão sendo diagnosticadas? Porque elas estão conseguindo esconder? Mas pesquisas recentes apontam que existem alguns homens que conseguem mascarar bem o autismo. Mas é muito mais raro do que a capacidade que as meninas têm. Então as meninas conseguem transformar o autismo numa coisa quase que imperceptível. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de copiar o nosso entorno. A gente copia muito o entorno. E a menina, por causa da própria pressão da sociedade, dos paradigmas ligados à sociedade, à pressão, o machismo, ela acaba criando uma expectativa do como ela tem que ser, como tem que se comportar, como deve sentar, o que vestir. E aí gera toda uma celeuma. Quando a gente fala celeuma, a gente é um problemaço, tá? Então, quando você apresenta para uma menina que é autista, que ela é autista, descobriu, supondo ela tem 20 anos, e aí de repente chega o diagnóstico, parece que é um alívio. Porque aí ela consegue entender, então era por isso que eu era assim, então eu não era estranha.
Eu não era aquela pessoa que as pessoas de repente olhavam para mim e percebiam, falavam assim: "Nossa, que menina estranha, menina fechada, não dá uma dentro, não fala". Não tem nada a ver. Era a condição, situação autista se manifestando, manifestando toda aquela presença do comportamento social ou antissocial, como quiserem chamar. E aí, muitas dessas meninas, inclusive, ô Sara Rocha, portuguesa, parabéns pela sua nomeação para compor o quadro da ONU, né? A portuguesinha, ela vai acompanhar a equipe de Portugal nas discussões sobre coisas muito importantes do mundo. Sara é autista. Então, quando a gente fala dessas pessoas exponenciais, aí você fala da Greta. A Greta realmente ela tem um posicionamento forte. Você concorde ou discorde dela, isso não é um problema. O problema é que a Greta está num patamar onde que ela fala e as pessoas depois nunca percebem que no fundo existe a autista ali dentro. Entre outras tantas mulheres que não precisam estar na mídia. Existem outras mulheres que, por exemplo, estão por aí, que têm filhos TEA e só descobrem que são também autistas quando lá na frente encontram um profissional que as compreende. A gente está tendo muito problema, gente, muito problema com diagnóstico, porque muita gente se auto-intitula especialista em autismo. E aí vai para as redes sociais. Se você pegar e tentar filtrar todo mundo que está na rede social falando do autismo, aí eu não me atrevo a falar em especialista em autismo. Isso eu não me atrevo nunca. Sabe por quê? Porque quando eu sento para conversar com o André Alvarenga, que é autista, professor doutor, e quando você senta com a Bruni Brunazzi, que é professora quase doutora, doutorando, e aí os dois são autistas, e você senta assim no meio e você fala assim, cara, eu não sei nada. Quem é especialista? Para quem são os especialistas? E aí quando você vai conversar com um rapazinho que tem 20 anos, o Matheus, que tem um Instagram bem bacana, quando você conversa com ele, aí você percebe que você não sabe nada. Toda aquela sua pompa de especialista cai por terra porque você não entende, você entende do autismo, não dos autismos, e aí você choca. E aí a gente volta para a mulher. Gente, mas como é difícil, né? Ela administrar a situação, porque existe, eu até brinco direto que existe os ismos ligados ao autismo. Um deles é o machismo. Ela tem que vencer o machismo, ela tem que vencer tudo aquilo que está ligado a ela. E é difícil vencer uma sociedade que doutrina como ela deve se comportar, inclusive que ela tem ou não que se casar. A menina autista, ela sofre, além de ter, até a gente usa uma analogia com toda pessoa preta. Minha filha é preta, adoro o cabelo dela, adoro toda a identidade negra que ela carrega, nossa família é toda negra. Aí quando ela solta o cabelo, as pessoas falam assim: por que você não prende? Prende por quê? É assim que ela se enxerga. E aí, quando você traz todas essas heranças, ela é mulher. Ela é mulher e é autista. Gente, olha a carga de problema. Ela é mulher, é autista e não tem diagnóstico. Olha o tamanho do problema. Ela é autista, ela é mulher, ela não tem um diagnóstico e ela é preta. Olha a carga de racismo, olha a carga de dificuldade de acesso. Aí ela é autista, ela é negra, ela está numa comunidade periférica, num bairro bem periférico ou numa cidade muito longe de qualquer centro de referência. Você está achando que a sua realidade é a mesma? Ainda acha que a realidade de uma pessoa que tem mais caixinhas para carregar, você acredita que é fácil? Então, só por si ser autista e ser mulher é difícil. E aí a gente traz alguns pensamentos doutrinários de pais que acreditam que vão converter seus filhos. Quando eu falo doutrinários, falo também de religião. Me perguntaram, algumas pessoas até ficam chocadas quando eu falo um trem desse. Me pergunto, mas o seu filho não fez primeira Eucaristia? Porque eu sou católico. Eu falei, pois é, na verdade, quem ensinou quem era Deus para meu filho mais velho fomos nós. Foi a família que apresentou para eles Deus, um Deus de amor que está perto, que cuida, que zela. Na nossa identificação religiosa. Se eu fosse, de repente, de uma outra religião, eu explicaria conforme a religião que eu tenho. Por isso que esse país é tão lindo, né? Mas você não vai levar ele para catequese? Eu não, porque meu filho tem interpretação literal.
ele dificilmente vai entender metáforas. Ele vai voltar para casa chorando, acreditando que aquele Deus que o pai e a mãe apresentaram para eles é um Deus perverso que vai punir ele pelo que ele fez. Entende o tamanho da preocupação? Inclusive, eu não julgo, porque eu vejo muitos pais e mães forçando a barra para que seus filhos sejam inseridos em templos, em igrejas. E se ele não quiser? E se ele não quiser seguir esta linha de pensamento? Eu sei que você está cuidando da vida, da religião, do interior, daquilo que não é mensurável, mas é preciso cuidar. Pois é, gente. E se? E se? E se essa criança não for menina de identidade? Se você vê, de repente você tem uma pessoa que tem gênero identificado, se você não sabe o que eu estou falando, tem um card aqui explicando sobre sexualidade e autismo. Essa pessoa tem gênero identificado mulher, feminino, mas a identidade dela não bate com o gênero. E aí nós temos uma situação que não é tão comum, ou é, ou porque você não vê. É importante trazer todas essas relações que estão envolvidas sobre a mulher autista, porque nós precisamos respeitar, inclusive, a condição não binária. Grande parte dos autistas não tem interesse pelo sexual. Ah, se chocou, então quer dizer, então minha filha não vai casar? Aí você está preocupado com o casamento com a sua filha, você está preocupado em desenvolvê-la, apresentar para ela as ferramentas necessárias para ela enfrentar esse mundo tão carrasco, machista. Então, quando a gente traz todas essas caixinhas, a gente precisa levar em conta, de novo, aquele pensamento. Caramba, como é difícil ser mulher. Imagina se ela resolve se divorciar. Você tinha encontrado um bom marido, esse marido cuidava de você, só lá o pequeno príncipe que precisa ficar guardar aquela rosa do pequeno príncipe guardada dentro de uma redoma de vidro para que o vento não me derrube. Eu preciso realmente disso? A mulher de hoje ela está bem diferente. A mulher de hoje ela representa grande parte dos lares, inclusive a mulher autista. Muitas mulheres autistas que foram recentemente diagnosticadas, elas são donas do próprio negócio, elas são donas da própria vida e são donas de tudo que acontece ao redor dela. E aí você ainda com aquela mente pensando que seu filho não vai crescer. Não vai crescer talvez se você hoje, enquanto ele tem 1, 2, 3, 4 anos, ficar escondendo ele ou fingindo que o autismo não existe. Então, você pai e mãe, esse canal é direcionado hoje muito para você, pai e mãe. Observe seu filho, sua filha, em especial sua filha. Sua filha é um bem muito precioso. E eu posso falar com o pai. Depois que minha filha nasceu, minha vida mudou. Porque quando eu olho para meu filho, chamava mais a atenção dele. Quando eu olho para minha filha, eu faço a mesma coisa. E ela olha para minha cara e fala assim, qual que é, pai, né? Aí a gente pensa, gente, essas mulheres vão conquistar o mundo. E se ela for autista, não vai ser estranho. Porque, como eu citei tantas mulheres aqui, ficam citando aqueles famosos homens, né? Vai ser porque, gente, acho que o machismo não deixa mostrar a inteligência, a coragem e a capacidade da mulher autista. Então, gente, até a próxima.